Olá, estamos aqui em Guatambu, em uma lavoura de trigo, para conversar com Peter Scheuer sobre o tempo. E a primeira pergunta, Peter, que eu quero enfatizar contigo é o seguinte: quais a importância das estações? A gente sabe que tem muita gente assim, eu não gosto do inverno, eu não gosto do calor. Qual a importância que tem a questão das estações para, digamos, o desenvolvimento também de todas as culturas que a gente tem aqui, e uma delas aqui está o trigo? Então, Luiz Henrique, as estações do ano tem a parte da estação astronômica, que tem no calendário, tem um determinado horário para acontecer, e tem a estação climática, né? A estação climática do ano, por exemplo, inverno, primavera, verão. E essas estações, elas mudam o clima, o comportamento do clima. Então, por exemplo, essa época do ano a gente tem sempre uma alternância entre muito frio, com geada, e muito calor. Então, muitas vezes você tem mais luminosidade, o solstício de inverno faz com que não tenha tanta luminosidade durante o dia, já no verão você tem mais luminosidade e assim sucessivamente. Daí você vai ter sempre as consequências, ou de uma determinada época que é muito gelada, com geadas mais frequentes, episódios de neve, ou períodos de aquecimento que faz com que a cultura ela evolua mais, cresça mais. Então as estações são parte importante para quê? Para fragmentar o ano, ou seja, para dividir efetivamente as atividades no campo. Isso pode ser caracterizado assim? Exatamente, exatamente. Em determinadas épocas do ano, o homem do campo, o agricultor, ele vai estar cultivando determinadas culturas que sejam apropriadas àquela temperatura e àquele regime de chuva. Isso é importante. Uma outra coisa, a gente trabalhou bastante essa questão já do laninha. No último programa você colocou que a gente estaria numa laninha mais leve, uma laninha Modoc, é isso que você colocou. O que você pode dizer? Mantemos essa regra? Sim, pelo menos até o início do ano que vem, a gente vai seguindo com essas características. Esse próximo trimestre, tanto agosto, setembro, outubro, essa laninha com intensidade mais fraca, ela acaba interferindo nas condições meteorológicas aqui da região sul do Brasil, trazendo essas chuvas mais irregulares. Então ela vai permanecer, tanto é que a chuva está irregular. Primeira quinzena de julho a gente teve volumes de chuvas mais significativos, mais representativos e frio. E depois, a segunda quinzena de julho, não choveu mais, teve um episódio só de chuva, uma frente fria, e até o momento agora a gente já está na metade de agosto e também não choveu quase nada. Então ela mantém essas chuvas mais irregulares. Ora a gente tem chuvas mais significativas, ora a gente tem sol, tempo bom, tempo firme e esses episódios de geada. Uma outra coisa importante para a gente trabalhar é a questão nós estamos para iniciar o plantio da safra de verão, certo? Nesse início de plantio, você acha que o clima vai estar de acordo para o pessoal fazer o seu plantio? Na tua ideia, né? Mesmo que essa laninha Modoc que você coloca, vamos ter a condição de uma chuva, pelo menos para o pessoal plantar, para uma semana, daí o pessoal planta, aí vem uma chuvinha de novo. Você acha que vai dar esse estigma, pelo menos, para nós abrirmos bem esse plantio de verão? Eu acho que sim, porque o mês de outubro e novembro são meses que a média climatológica ela já tende a ficar acima da normalidade. Então a chuva ela vai ficar acima da média e a temperatura também. Vai ter um outro período de frio tardio ali para a segunda quinzena de outubro, início de novembro, mas é frio assim que não é relevante. Não traz assim consequências, pode só trazer mais alguma doença assim associada à umidade, aquele frio, a mínima da relva ainda fica um pouquinho baixa, mas eu acho que tá ok, eu acho que dá para fazer os plantios de verão tranquilamente. Então o produtor pode ir com força e vontade e fazer a sua parte, quer dizer, colocar tudo aquilo que é necessário para colocar, que a gente vai ter uma entrada de safra legal, é essa? Sim, a princípio sim, só uma ressalva, tá?
Como agora essa próxima semana a gente vai ter um aquecimento, eu sei que tem um plantio de milho agora, o pessoal tem que só ficar atento com relação à entrada de uma outra frente fria agora no final desse mês aí de agosto, que chega ali mais ali pelo dia 22, 23, 24 e depois vem um frio mais forte. Então só ficar um pouco atento, o pessoal que vai começar agora o plantio de milho, quem sabe esperar um pouco as atualizações ou deixar para o final de agosto e início de setembro para começar o plantio. Importante essa sua parte, até ia fazer uma pergunta com relação ao que nós vivemos essa semana, uma semana de extremo frio, e se você via mais uma onda de massa de mar polar para que venha mais um frio dessa de geada mesmo. E você está vendo isso então para esse dia 24, é isso? Isso. O que acontece? Nessa sequência aí de segunda, domingo, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, até o dia 22, até o dia 21 a princípio, que é quarta-feira, vai estar quente, vai estar bem ensolarado em praticamente toda a região sul do Brasil, com exceção o sul do Rio Grande do Sul, que vai ter chuva, vai ter uma frente fria em formação e isso pode potencializar algumas instabilidades por lá. E esse calor ele vai chamar a atenção porque pode chegar até próximo dos 30 graus. É um mini verãozinho que a gente vai ter agora na sequência desse fim de semana até pelo menos o dia 21 de agosto. Aí no dia 22, 23 e 24 vai passar uma frente fria. E essa frente fria, com as projeções que vem apontando, está indicando sim a formação de uma massa de ar polar clássica que pode trazer sim episódios de geada lá pelo dia 25, 26, 27 e depois daí começa a esquentar de novo. Aí setembro daí já fica um pouco mais tranquilo. Se tiver geada assim é mais isolada, assim não estou vendo mais sustentação para onda de frio. Uma outra questão importante, nós estamos nessa cultura, trigo. É uma cultura muito susceptível, uma cultura que tanto os riscos de geada como de chuva. E pelo que a gente está vendo aqui, está tudo normal, o clima está bem, a geada veio na hora certa, está tudo correto. Não está espigando, não está no papinho, está legal. Você vê o seguinte, para a colheita, outubro, que a gente já teve essa conversa, você mantém o período de uma chuva acima da média? Eu acredito assim que nesses próximos meses, tanto setembro, outubro, e início de novembro, até dá para considerar novembro, setembro, outubro, novembro, a chuva ela vai continuar irregular. Isso não significa que o mês de outubro inteiro vai ser chuvoso. Chuvoso é quando chove todos os dias quase do mês. Isso não vai acontecer. Vai ter chuva mais frequente, mas muitas vezes você pode ter a primeira quinzena mais chuvosa, com chuvas mais regulares, que podem até passar da média do mês, sei lá, 400, 500 milímetros, principalmente no oeste da região sul do Brasil, e sendo que oeste de Santa Catarina, meio oeste e norte do Rio Grande do Sul e centro-leste do Rio Grande do Sul, essas áreas aí que vão ter mais chuva, e sendo que na segunda quinzena não quase nada de chuva, sabe? Então, continua com chuvas irregulares, mas elas sempre tendem a ficar próximas ou acima da média. Isso é válido principalmente para outubro e novembro. Setembro ainda é parecido com agosto, ainda é um mês mais seco, pouca chuva no oeste da região sul do Brasil, sudoeste, oeste e norte do Paraná, o sul do Rio Grande do Sul e centro-leste ainda com chuvas próximas ou acima da normalidade em setembro, centro-leste de Santa Catarina também, e assim vai. Esse então foi Peter Scheuer, direto aqui de Guatambu, da lavoura de trigo de um produtor associado da cooperativa.